Paz, família no barco. Ó, nós aqui de novo navegando no Geração Atômica na casa da mãe. Esse é o No Barco Tour. Você tirou o seu óculos atômico? Eu tirei porque respeito ao diácono, né, velho? Então tá certo, então. Reverência e tal. Entendi. Autoridade eclesiástica, né? Tem que tomar cuidado. Pessoal, essa aqui é uma série de gravações de podcast feita aqui no evento Geração Atômica. A gente tá aqui no meio do evento, ó. Então, talvez você esteja até escutando o barulho aí, a atmosfera, o negócio aqui tá fervendo, tá muito louco. A gente tá conversando com bastante gente, pessoas que a gente nunca imaginava que ia encontrar, né? Por exemplo, uma delas aqui agora é o Diácono Renê. E aí, tudo bem? Deus abençoe. Como vocês estão? Convidado internacional, hein? Internacional. Nós estamos chique demais, velho. De México para o Brasil. Olha só. Se fosse argentino, ia dar pau aqui, não. Ia dar Argentino nem tanto, mas se fosse Croatas. croata ia dar ruim, sei lá, né? Não, se fosse croata, nem venho. Nem vem, Não, nem aparece. Diretamente do México para o Brasil. E antes mesmo da gente começar aqui rapidinho, só falando dos nossos patrocinadores. Primeiro deles, Araújo Celular. Precisou de manutenção no seu celular? Precisou de comprar acessórios para o seu celular? Não compre em outro lugar. Compre na Araújo Celular, que você ajuda o barquinho a continuar navegando. Quer economizar energia na sua casa, na sua paróquia, na sua comunidade, na sua empresa? Por favor, chame Jacob Solar. É o melhor, né, quando se fala a respeito de placas fotovoltaicas. Então, economiza até 95% na sua conta de energia. Então, avisa aí o seu pároco, ou você que está assistindo aqui, faça alguma coisa, ajude o empreendedor católico a se manter vivo. Agradeço também a Uz Maria e Rodolfo, meu lindo, obrigado. A gente Camiseta bonita, ó. Não é bonito, Diaco? Olha, camiseta bonita. Gostei. Branco e preto. Muito Tá bom. vendo aí, ó? Bem eclesiástico. Você acha, né? Tá vendo aí? Obrigado, Rodolfo, tá bom? Então, siga as redes sociais de Uz Marie, né? Uma marca católica que veste a gente com um estilo. Mais um JJ Doceria, que ajuda a gente a presentear os nossos convidados. Inclusive, antes que eu me esqueça, Já entrega aí. que eu tô esquecendo direto. Um presente pra adoçar a sua vida, Diácono. Olha Obrigado. só, coisa maravilhosa. Obrigado também pro parceiro GG. Obrigado. JJ Docerias. Desse aí, lá no México, não tem ainda, hein? Eu vou abrir depois em casa. Abre lá, você vai provar. Uma amiga nossa veio pro Brasil uns dias aí e trouxe uns doces mexicanos. O doce mexicano é salgado. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. É salgado com pimenta. Até no doce tem pimenta e sal. E por que não ia não ter pimenta, gente? Esses são bravos. Meu Tudo Deus tem do céu. pimenta lá. Tudo, né? Eu percebi. Tem mais alguém? Tá faltando? EMS, né? MS Acabamentos Personalizados. Para deixar um ambiente bonito, estético. Então chama aí o Emerson e a Thaís. São parceiros também que acreditam no trabalho do No Barco Tá aí na Podcast. Tá na tela aí, ó. No Barco. Não. MS Decor Colos. É isso aí. Então chame, entre em contato. Todos esses parceiros que a gente tá falando aqui, vai ter na descrição do vídeo o nome deles. Siga nas redes sociais, colabore com eles, porque colaborando com eles, você colabora para que No Barco continue navegando. Não é isso? Exato, Amém? exato. Bora pro papo? Bora. É isso aí. Diácono, satisfação, viu, ter você aqui. Muito bom. E eu vi que você fala de um assunto que pra mim eu tenho muita dificuldade de falar, sabia? Adolescentes. Famosos aborrecentes, às Exato. vezes. Né? Muito bem colocada o adjetivo a eles, né? Porque eu já fui catequista de adolescentes e eu confesso, é um público que eu tenho muita dificuldade de falar. Eu tenho um sobrinho adolescente que é difícil a comunicação com eles quando fala de evangelização. Então eu acho que você vai poder muito nos ajudar nesse sentido. Eu queria saber, antes de você falar propriamente disso, como é que você veio parar no Brasil? Onde é que você nasceu lá no México? Conta um pouquinho da sua trajetória de forma breve pra gente Então, entender. forma breve, né? Eu sou mexicano e, assim, nasci no México, minha família se transferiu um tempinho para os Estados Unidos. Então, eu sou um pouquinho bicultural, porque eu fui alfabetizado nos Estados Unidos. Voltamos para o México quando eu tinha mais ou menos uns quase 8 anos, 7 anos. Dali eu entrei no seminário. Eu sou dos Padres Legionários de Cristo. Eu sou padre, diácono de congregação, né? Se Deus quiser, eu vou ser padre. Em nome de Jesus. Amém. Aí o E- senhor volta pra falar da realidade do sacerdócio, viu? E então, eu entrei nos Padres Legionários lá no México e dali a nossa congregação é uma congregação missionária, né? E então, praticamente depois que entrei alguns meses, eu fui mandado para Espanha. Morei 2 anos na Espanha, depois morei 4 anos nos Estados Unidos. Isso é formação. Sim. Depois eu fiz 3 anos na Colômbia como missionário lá.
O Ed Bueno esteve aqui, que ele falou Ed da experiência em Medellín, Sim, sim. em Bogotá. Viu, gente, eu sigo esse podcast. Olha tá? só. Ele mesmo provou agora. É. No barco, respeita no barco, velho. Respeita no barco. Glória a Jesus. E então, depois da Colômbia, eu fui para Roma, acabaram os estudos, fiz um ano mais de não, pediram um voluntário, Aham. né, para ir para os Estados Unidos e viram, quem que vai mandar? Ele. Então, para trabalhar com adolescentes, um ano numa escola de intercâmbio, né? Então não começou de hoje, não, essa história. Não, Ah. tem. Eu durante a formação eu sempre trabalhei com adolescentes, né? Dali voltei para Roma, acabei os estudos e um belo dia, ainda provas, o superior falou: "Você já acabou as provas?" Não, por quê? Tá, acaba logo porque você tá indo pro Brasil. Diácono, o senhor é rodado, viu? Já rodou pouquinho, tudo, né? pouquinho rodado. Quantos países já o senhor passou? Ixi, uns 14 por ali. É que o senhor citou aí já uns 10, né? Meu Deus do céu. Mas você é jovem, né? Tem mais ou menos, né? Tenho 35 anos. 35 é jovem. Jovem. Que a nossa jovem. congregação é demorado. É demorado o processo para ser padre. Ah, é? É. Então, foge do convencional, no caso, porque seria 8 anos? Olha, eu entrei no seminário em 2004 2004. e acabei a formação em 2019. Ordenado em 2020, Olha só. no final. E ainda sou diácono. Rapaz, ser padre é coisa séria, viu? É. A congregação, então, leva isso Muito sério. muito a sério, né? Muito sério. O que mais? Aí o senhor veio pro Brasil e hoje se instalou aqui ou tá de passagem também? Como é que é essa história? Então, eu estou em Curitiba. Curitiba. Eu trabalho em Curitiba, eu fui mandado lá para Curitiba, inicialmente para ser formador dos. Nós temos seminário menor. Nossa congregação ainda acredita que uma adolescente de 15 anos pode responder ao chamado. Olha só. Então, ainda temos seminário menor. Cheguei para ser formador, eles viram: não, esse aqui não serve para formador. Então, fui mandado para Santa Catarina, lá em Joinville. Abraço para a galera de Joinville. E lá em Joinville fiquei um ano e meio. E depois voltei para Curitiba, onde eu trabalho no ensino médio, no Colégio Everest. E É colégio católico não? Colégio Católico, Aham. Colégio Católico. A minha função é capelão, tenho as funções do capelão, mas sou, vamos dizer assim, orientador espiritual. Certo. Então, o meu trabalho, eu passo o dia batendo papo com adolescente. Tipo, Olha só. eles vêm me contar do crush deles, do rolê que aconteceu que não fui convidado, da namorada que não gosta de mim. Então, você vem o diácono ali falando de temas que você diz: o que o padre tá falando pra essa galera? É. Mas por quê? Porque essa é a minha missão, né? Eu estou com eles lá dentro. E há muito tempo na oração, eu tenho perguntado para Deus: qual é a minha vocação dentro da minha Que vocação? demais. E a minha vocação dentro da vocação são os adolescentes, né? De fato, eu sou diretor também do nosso movimento de adolescentes. Tem um movimento, o ESID, que é um movimento que nasce no México e na Espanha. Uhum. E esse ano estamos celebrando 50 anos. E eu sou o diretor em Curitiba dos meninos. É separado também, meninas, meninos. Ah, sim. E eu sou diretor. As meninas lá reclamam muito porque eu sou muito doido. E então eu levo os meninos a fazer muita bagunça, né? Então eles Que demais. então é bem bonito. Eu amo esse trabalho. Eu amo trabalhar com adolescentes. É uma missão nobre. E assim, eu confesso, é uma confissão minha aqui. Você nem é padre, mas eu vou confessar um negócio pra você. Eu sempre tive um certo receio quando eu via um homem de roupa clerical fazendo palhaçada na internet. Uhum. Assim, não tá levando a sério o sacerdócio. Mas você me falando isso agora, eu vejo que é um preconceito meu, né? Que Uhum. devo também ressignificar minha visão acerca do tema. Porque você falou assim, por exemplo, você falou de temas que é muito próprio da juventude. Ah, do crush. Ah, não fui convidado para aquele rolê. Não, né? Tive essa decepção. São coisas que o adolescente, ele não é qualquer pessoa que ele se rapa pra contar Pois um é. negócio desse. Ainda mais pra um padre. Uhum. Então você conseguiu acessar por conta da forma irreverente, talvez, né? Tem aparência jovial. Acessar o coração do jovem de uma maneira que muita gente não consegue. Às vezes os pais não conseguem acessar, né? Então, é que assim, o que eu falo para os adolescentes, o período mais difícil da vida de vocês é a adolescência. Sinto muito. Okay? Por quê? Porque os problemas não são tão grandes, tá? Isso concordo com os pais de vocês. São problemas simples. Porém, você ainda não tem as ferramentas para lidar com eles. Então, eu com 35 anos, eu deveria saber lidar com uma frustração. Sim. Uma adolescente de 14 não. E está aprendendo. E talvez uma frustração menor, mas ele precisa desse apoio para poder lidar com isso. Sim. E é ali que entra esse trabalho que a gente faz com o adolescente. Ele tá, calma, vou te ensinar, vou caminhar com você, vou ter muita paciência. Muita. Muita paciência. né? Muito. E essa questão aí do senhor, né? Porque se o senhor tem um apostolado ali que vai diretamente ao adolescente, o senhor tinha que estar no lugar onde eles estão.
O senhor Exatamente. foi para as redes sociais aí. Eu queria saber se o senhor já tinha um movimento nessas redes sociais ou se foi algo que o senhor teve que se adaptar para poder alcançá-los, né? Se foi uma isca ali que... Então, depois daquele ano que eu fui para os Estados Sim. Unidos, e eu percebia que porque eu trabalhava com adolescente lá, e eu via como os YouTubers eram os ídolos dele. Tipo, por exemplo, o PewDiePie fazia alguma coisa e todo mundo queria comprar esse negócio do PewDiePie. E aqui no Brasil, o caso do Felipe Neto, enfim. Sim. Sim. E então eu pensei, ok, eu tenho que fazer uma coisa assim, porque eu não posso deixar que esta galera seja levada longe de Deus para o inferno por causa de um bendito youtuber. Entendi. Então, depois que eu voltei para Roma, eu dediquei um tempo para estudar redes sociais e estudar edição de vídeo. Olha só. Então, eu depois de um ano criei o meu canal. Era muito trabalho, dava pouca visualização, né? Então eu trabalhei com isso. Você sozinho. Eu sozinho, fazendo tudo e estudando teologia ao mesmo tempo. Eu não sei como eu sobrevivi. E depois teve uma outra iniciativa que se chamava em espanhol, um grupo Hablando em Cristiano, que era pegar, por exemplo, os filmes da Marvel e tirar ensinamentos. Ali tínhamos uma equipe Nossa, de que produção, legal. teve benfeitores que ajudaram. Nossa, muito bom. E então, dali que vem essa... Eu tava nessa vibe de vou trabalhar na internet. Eu senti ali começou uma coisa. Eu rezando, perguntava para Deus, tá, mas por quê? Cheguei aqui no Brasil, abri mão um pouco do trabalho na internet, porque trabalho pastoral é exigente. Trabalho pastoral, você tem que estar ali com eles. Chegou a pandemia, e lá no Exige, começamos a fazer desafios nacionais com toda a galera. Um dos desafios era chupar um limão. Tipo, um dia era mostra você rezando o terço, outro dia mostra você dando um abraço para os seus pais, tal. Tinha desafios meio doidos, e um era chupar um limão. E na verdade, eu tinha TikTok nessa época, mas era tipo um editor de vídeos. Eu não usava TikTok para outra coisa senão para usar o editor de vídeo. Olha só. E não sei por que um desses dias eu deixei o TikTok aberto aleatoriamente, editei o vídeo de chupando limão. E falei, vou postar, tanto faz, ninguém vai ver. Postei, fui dormir. E o dia depois acordei com, tipo, 4.000 seguidores. Olha só. Eu falei, ué? E uma galera... Por que eu fiz? Falei, sendo mexicano... Era só ter chupado limão, você falou? Era só chupar um limão. Na verdade que eu botei pimenta também. Tá. Sendo mexicano, vou botar... Mexicano que se preza. Exatamente. Vou defender a honra. Então não é uma surpresa ter esses tantos seguidores. Tem algo a mais ali. Então eu pensei, nossa... Dá pra fazer alguma coisa legal aqui, porque eu tenho 10 segundos, eu já estava estudando galera tipo Gary Vee nos Estados Unidos, que ele estava falando muito do TikTok. Entra para empresas, para influenciadores, entra. Mas para mim era um aplicativo chinês das dancinhas, sabe? Sim. Não, porque... Existe preconceito, né? Tinha. E dali pensei, ok, pelo visto, esse aplicativo vai me dar visualização. Vamos continuar. O que eu comecei a fazer? Eu não faço brincadeirinhas. Eu faço humor a partir da escritura. Olha então, os famosos skits. Que agora, nesses dias, viralizou um pouco um meu, que é eu entrando no céu. Okay? E quem que eu vejo lá? Adão e Eva. E dali eu parto pra cima, né? Muito rapidinho. Tipo, com uma cadeira, com uma espada e eu mesmo voando. E depois, nas descrições, eu explico, né? Mas de uma forma um pouco mais alegre, mais aberta, mais descontraída. Gente, quando eu ver Adão e Eva lá, eu vou ter uma conversinha com eles, porque por causa deles estou sofrendo com esse negócio aqui do pecado original. Não, assim, de outra forma, como que eu falaria para o adolescente do pecado original? Né? O que eu estou passando para eles é, poxa, é verdade. Né? Tem essa verdade de fé que está ali. E eu tento, sim, cuidar, não me mundanizar, sabe? Sim. Porque a figura do padre é especial demais, sabe? A figura do consagrado é especial demais para fazer dancinhas, fazer coisas que não vêm ao caso, sabe? Não é meu lugar. Sim. E é o lugar todos os jovens dos igrejeiros que passaram aqui, é o lugar deles, porque eles são jovens, porque essa é a realidade deles. Não é o meu lugar. Sim. Né? E eu vou prestar contas a Deus sobre como eu tratei a figura do sacerdócio. Demais. Né? Então eu tenho que cuidar isso. E eu vou misturando, né? Humor bíblico, realidades católicas. E eu sou otaku, okay? Eu gosto de anime, eu gosto de mangá. É uma coisa que eu tinha dentro, não foi para atrair os jovens, é uma coisa que eu gosto.
né? Eu acredito muito nessa a igreja que tem a capacidade de buscar nas realidades humanas aquilo que é belo e verdadeiro, né? Que Santo Tomás fez nos escritos dos filósofos romanos e gregos. Uhum. Então, por que não fazer isso com um meio que é muito popular e que, de fato, tem alguns ensinamentos humanos, Sim. né? Humanos, Valores. valores. Então, eu comecei a postar sobre isso, né? Tem uma série que eu fiz de Death Note. E como Death Note é uma grande explicação para o pecado original. Olha só. Os seguidores que sabem que... E pode assistir lá, não é marketing meu, tá? O caderno de Light Yagami representa o pecado original. Ou seja, o homem que decide por ele mesmo o que é bom e mau e quem vive e quem morre. E as consequências desse pecado original. Então eu faço esse tipo de coisas. Quero ver isso aí. Legal, né? Então eu fiquei conhecido como o Padre Otaku, né? Sem ser padre, sou conhecido como Padre Otaku no Olha TikTok. só. Ô, padre, e o senhor já ouviu falar do Padre Léo? Padre Padre Leo, brasileiro? eu escutei, conheço. Pois é, porque ele contava algumas histórias engraçadas, não para atrair os adolescentes, É. mas até os adultos, porque era um modo dele prender a atenção também, e ele passava a lição. Acho que é muito semelhante ao que o senhor usa, né, para pegar ali o adolescente, com a história e também com o anime, né? E sabe o É. que eu vejo assim, ó? Quem fala pra alguém. Tá tentando se comunicar com a realidade, com uma pessoa específica, né? Seja qual for a situação. Então muitas vezes a gente entra talvez nas redes sociais do diácono e porque ele não tá falando pra nós, a gente acha que é ruim Aham. esse tipo de evangelização. Tá, Não mas talvez compreende, né? você não gostou, porque não é pra você que eu tô falando. Eu tô falando pro adolescente. Aí fala assim, que é uma evangelização que não funciona, que ninguém vai mudar de vida por conta disso. Então, você talvez não mude. Mas eu não tô falando pra você, eu tô falando pro adolescente, que ninguém tá falando nada. Vou te contar um caso. E desses vídeos, assim, fazendo pouca coisa, Uhum. teve um rapaz, e eu falo para adolescentes, mas sim toca jovens também. Sim. Um rapaz de uns 19 anos. Isso foi final de 2021. E me escreveu. Ele dizendo, literalmente assim, nem padre, nada. Cara, obrigado. Porque depois dos teus vídeos, eu fui fazer a catequese para adultos. Meu Deus do céu. Vou ser batizado daqui a um mês. Olha só. E eu e a minha esposa vamos casar na igreja. Olha só. Rapaz de 22 anos. Fruto de conversão, né? Fruto que a gente espera. Exatamente. E eu penso assim, tá, eu não fiz nada. Sabe? Eu falei de coisas que eu gosto e Jesus que eu sou o meu jeito de ser. Uhum. Né? E também a minha personalidade é um pouco assim, eu não sou tão... Não entro nas caixinhas, sabe? Entendi. Gosto muito da espiritualidade tradicional. Na minha ordem a gente celebra a missa em latim. Não rito tridentino, mas missa Sim. em latim, bem formada. Hoje o senhor mora dentro de um espaço da congregação? Como é que é? Sim. Eu moro no seminário lá. Com vida comunitária? Isso, vida comunitária. sim. Em total somos 10 padres na casa. 10 padres. 10 padres. Tá, tem um seminário menor, os formadores estão lá. E depois os que trabalhamos fora temos na outra parte. Eu tô ali. E esse seu jeito de evangelizar já causou algum tipo de conflito dentro do clero? Alguém chega ou assim, por estar dentro da congregação e ela tá sabendo que tá sendo feito, você tá isento disso? Eu fui denunciado pro bispo de Curitiba como padre falso. Ô, Dom Foi Peru, mesmo? Dom Conta- Peruso, desculpa, foi mal aí. Conta essa história pra nós aí. Então, é que na época, no contexto, praticamente fora do Brasil, só aqui e nos Estados Unidos que vocês chamam o diácono de diácono. No resto do mundo, você é padre, ponto. Entendi. Tipo, todo mundo sabe que você é diácono. Então, nas minhas redes sociais, eu botava padre, o padre do TikTok, padre tal. E quando o padre chega, quando o padre faz. Alguém foi falar. Isso eu sei porque um amigo meu, padre da diocesano, que trabalhava na Cúria, me avisou. Ou melhor, avisou meu superior, né? Porque é vida comunitária. Olha só. E que alguém tinha me denunciado como padre falso. Que estava se passando. Alguém que estava se pagando de padre que não era padre nas redes sociais. E isso foi. Falaram diretamente pro. Que eu sei, né? Vai que isso. Dom Peru, se você foi assim, foi mal, desculpa, não. Desconsidera. E falaram diretamente do que eu escutei, né? Que tinha falado pra ele que eu era padre falso. Olha só. Então eu imediatamente, meu superior falou, muda tudo. Então eu mudei diácono transitório da Igreja Católica, Olha. bandeirinha do Vaticano. Tá resolvido, né? Pronto. E ali eu fiz uns reels, uns vídeos. Gente, eu sou diácono. O que eu faço um diácono? Uhum. Sou diácono, tá? Então foi um pouquinho isso. Ô, Ô, Diácono, é só uma coisa, Vai lá. porque eu vejo assim que
esse modo do Senhor evangelizar certamente atrai muitos jovens. E depois que eles estão próximos, passa a conhecer mais também a respeito do ministério e da igreja. Sim. Eu acredito também que brota no coração dele muitas dúvidas a partir daí. Sobre Sim. Deus, sobre a igreja. Então eu queria que o senhor partilhasse. Inclusive vocacional, né? Vocacional também, né? Que é a oportunidade que eles têm de ter o contato mais próximo e alguém que ele vai confiar. Porque fala de Exatamente. algo que é comum a eles, né? E o que Exato. mais que eles... É as dúvidas que brotam no coração dele, assim, pra... Então, tem... Primeira coisa também, quando eles começam a perguntar, eles perguntam com receio. Sabe por quê? Porque é passado para eles que duvidar e ter dúvida se usar a cabeça é errado. Então, a primeira coisa que eu falo para eles, nenhuma pergunta é falta de respeito. Olha só, que Até a mais exagerada que você possa ter, pergunta. E eu falo assim, a única pergunta idiota é a pergunta que não se faz. Ok? E dali eles têm perguntas tipo, ok, algumas bem fortes, como se Deus é bom, por que existe o mal? E ali é toda uma explicação teológica, toda uma explicação para a idade deles. E quem criou Deus? Né? Que isso é bem complicado. Então, ele pegar as 5 vidas de Santo Tomás e explicar de um jeito que eles possam entender. Talvez um outro dia eu volto aqui e conto para vocês um pouco as respostas. Sim. Será sempre bem-vindo. E a outra é por que doe amar? Porque ali que eles estão aprendendo o que significa se apaixonar, ser traído pelas primeiras vezes. Não é que ser traído significa que agora ele não fala mais comigo, fala com a outra. Né? Problemas, todos os problemas ou todas as questões mais espinhosas ou mais divisivas, né? A moral da igreja, por que não pode ter relacionamento antes do casamento, por que a igreja odeia as pessoas homossexuais. Então, tem um drama que predomina diante de tudo que é colocado pro senhor. Então, geralmente, o adolescente, ele traz mais isso. Tem alguma coisa assim que... A questão da tolerância, do preconceito contra as pessoas homossexuais e a história da Igreja Católica. Acho que é justamente o que está em alta na mídia no tempo atual deles, né? Então estão bombardeando eles. Eu vejo quando algum famosinho fala alguma coisa, eu percebo praticamente imediatamente. Olha só. Porque já vem me perguntar, ou vem me marcar no vídeo daquele famosinho, né? Como que foi? Teve um vídeo de alguma vlogger que falou que a Igreja Católica proibiu o batom vermelho porque era a cor das prostitutas, então Roma, Papa, não sei o que, pegou cor vermelha, por isso que batom vermelho é pecado na igreja. Okay. Muito doido. Uma viagem tremenda. Sim. Mas eu fui marcado muitas vezes nesse vídeo. E questão de explicar. E o que eu faço? Eu sou meio nerdola da história também. Então eu vou naquela... Qual período histórico? Eu busco que pronunciamento. Tem que trazer as fontes, né? Sim, sim. Porque o adolescente, você não pode responder com confia. Não. Ou porque que eu te falo, ou eu sou padre, eu vou te falar que é assim. Não. Tipo, tem que fazer sentido para ele. Tem que fazer sentido. E ali o exercício para quem é coordenador de pastoral, para quem é diretor da parte da juventude, dos adolescentes, tem que treinar a capacidade de explicar e ser compreendido. E não é fácil. E é um processo, uma coisa que você aprende. Eu me lembro na Colômbia, uma vez, eu conversava com os adolescentes nas escolas. Ia na escola pública, fazia palestras, tinha uma palestrinha que funcionava sempre. Um dia, quer saber? Vou trocar a palestra. Estou há 2 anos dando esta mesma palestra, já sei, faço as mesmas piadas assim e tal. O que eu vou fazer? Vou falar sobre o sentido da vida para uma galera tipo do 9º ano. Não está se perguntando. O sentido da vida ainda não é forte. Essa pergunta é mais para o 2º, para o 3º ano. Fui, fiz a minha coisa, ninguém entendeu. Eu fui abaiado. Acontece, né? E ali entendi, não é memorizar. Eu não posso improvisar com eles. Eu tenho que ter respostas firmes, bem pensadas. Ô, Diácono, e a gente vê que a idade que é própria da adolescência parece que ela tem aumentado. Antigamente, um adolescente ele tinha 10, 11 anos. Com 15, 14 já era praticamente o jovem hoje de 22. E isso para evangelização, como é que o senhor percebe? Então a gente tem que fazer uma evangelização mais lúdica para uma pessoa de idade mais avançada? Não. O processo é ajudar a pessoa a amadurecer. Ah, tá. Tomar responsabilidade. Como que funciona? E uma amiga minha, Erika Pellegrino, que está nas redes sociais, é psicóloga de adolescentes. E
E ela tem umas dicas bem boas já desde a pré-adolescência, né? Sim. Mas as coisas que eu vou falar um pouco pego dela e do trabalho no ECID. E primeira coisa é que o adolescente precisa se sentir responsável na fé. Você precisa se sentir responsável por isso. Uhum. E não só acolhido, mas também, tá, depende de você. Já com 14, 15 anos, o que a gente vai fazer? E como que a gente pode trazer mais jovens? Esse primeiro sentido de responsabilidade. Engajar ele de alguma forma. Engajar ele, mas engajar no coração, sabe? Não só, você tem que levar essas caixas, não. O ministério da Igreja Católica conta com você. É bem diferente. É uma responsabilidade, né? A responsabilidade. Quando eu vou num grupo jovem, Uhum. sobretudo esses grupos jovens, na maioria que eu vejo, tem muito adolescente. Então eu falo para eles: a igreja acredita em você. Uhum. Deus permitiu que você estivesse aqui porque você tem uma responsabilidade. A igreja acredita, eu acredito. E para o adolescente não basta o Papa acredita ou a igreja. Não, eu, o diácono que estou aqui, acredito nos teus talentos. Proximidade. Exatamente. Segundo, dar formação para eles. Porque dentro desse processo formativo, eu vou dividir formação em dois tipos, né? Uhum. Primeiro, autoconhecimento, que o adolescente conheça os processos nos quais ele está, Uhum. entenda as mudanças físicas, hormonais, psicológicas e emotivas. Que é todo um processo. A Erika Pellegrino, tô dando um shout-out para ela, mas porque o conteúdo dela é muito bom. Sim. E eu me inspiro muito. É grande amiga do coração. E me inspiro muito no que ela fala. E ela fala pouquinho disso, né? Que o adolescente conheça os próprios mecanismos, o próprio desenvolvimento. Para as meninas, o que significa TPM? Como isso me afeta? Como que isso afeta a minha vida espiritual? Para os meninos, por que eu tô preguiçoso hoje? Por que eu tô com fome o dia inteiro? Tô preguiçoso, com fome e não quero ir pro retiro? Por quê? Uhum. Por que me interesso tanto pela opinião que outro tem sobre mim? Eu tenho rapazes que vêm chorando comigo depois. E que eu neguei Jesus como Judas porque os meus amigos estavam ali. Olha só. Profundo, né, cara? É Consciência. profundo, mas quando você explica, não é só que você traiu Jesus, é que neste momento você está formando a sua identidade. É para você, é muito importante o que as outras pessoas falam. Ok. Então, olha, você aceitando e indo por cima desse ser como os teus amigos, ou querendo trazer eles, você está formando uma pessoa de caráter forte, está formando o santo do futuro. Ao invés de jogar culpa, meu Deus, você não aprende. É interessante a gente ver assim, a gente quer colocar Deus dentro da nossa realidade. Porque a gente não tem a capacidade de olhar cada pessoa na sua individualidade. Exatamente. Né? Então a gente coloca no bolo que é mais fácil pra gente. Deus olha cada um na sua individualidade, no tempo, a fase da vida que tá vivendo, dentro das circunstâncias. Por isso que é muito difícil a gente determinar alguma coisa a respeito da salvação de alguém. Não, mas Ele sabe. Isso fica muito claro porque cada pessoa que sentou aqui contou o seu modo de experiência com Deus de algum jeito. Né? Alguém foi no retiro, outro foi estudando, outro foi na missa. Então são diversas maneiras. Não tem como a gente querer enquadrar. Ô Diácono, e diante das suas viagens, né? Essa idade que é própria da adolescência, ela muda de acordo com o país? Não, é sempre... Tem uma frase que eu gosto de ler quando tenho formação para pais, que é assim: a juventude hoje é irrespeitosa, falta respeito com os adultos, é preguiçosa, vai mais ou menos assim. Eu pergunto para os pais: quem falou isso? De que ano é isso? Isso agora, provavelmente foi um youtuber, provavelmente foi um coach da internet. Eu falo: não, foi Aristóteles. Ok? Então, por quê? Porque somos humanos. Aqui na China, Sim. somos humanos, passamos pelos mesmos processos. O cérebro tem essas mudanças hormonais e estruturais Que não também. tá ligado à cultura. Não tá ligado à cultura, não depende. Não depende. Então, há culturas que talvez puxem a adolescência um pouco mais cedo, mais tarde. A nossa cultura ocidental deixou a adolescência ir até os 22. Sim. Né? E temos pessoas muito imaturas que não têm capacidade de assumir responsabilidade. Teoricamente, a idade para adolescência seria até que idade, mais ou menos? 18, 17. Eu vejo que quando a gente fala assim, evangelização para jovem na Igreja Católica, na maioria das vezes não é jovem que a gente está lidando. Não. Quando faz encontro para jovens, a maioria vai ser sempre adolescente, né? E olha, dentro dessas faixas de adolescente,
é muito distinto, muito diferente um cara de 15 anos que uma menina de 17. Os processos de amadurecimento são diferentes, os temas que eles se interessam são diferentes, e as experiências deles são diferentes. Né? E isso acho que é uma carência que temos na igreja em geral. Querer englobar todo mundo na juventude, e não é assim. Não é, né, padre? Não. O ponto divisório que eu colocaria seria talvez no ensino médio, sabe? No terceirão, no primeiro da faculdade. Ali você... Porque já é muito diferente. Sim. Né? E a segunda carência que temos é que colocamos todo mundo jovem e todo mundo de 35 lá dentro. Né? Se você parar para pensar, eu poderia estar no grupo de jovens. Sim. Eu não me vejo ali. Pois é. Isso é interessante ter essa visão, né? Saber colocar cada um no seu, tratar como deve. Né? E uma pergunta que eu fico curioso, que eu ouço falar, mas não sei se é de fato verdade. Dizem que existe uma espiritualidade mais fervorosa no povo católico e existem até perspectivas para o futuro de que no Brasil se iniciará um grande avivamento que se estenderá para as outras nações. Então, nascerá aqui do Brasil, né, uma onda de avivamento que vai tocar outras nações. O senhor, por conhecer tantas nações, principalmente os adolescentes, o senhor consegue perceber uma diferença nesse sentido no jovem brasileiro? Então, eu percebo que o jovem brasileiro em geral, não sou católico, eu mesmo crente também, Sim. é um jovem engajado nas estruturas religiosas. É um jovem que... É muito comum você escutar de algum jovem, tô indo para um retiro. Ou já fui coroinha, ou eu era da música daquela igreja com o pastor tal, ou eu sou católico e eu fazia parte do grupo de jovens, sou de tal ministério, fui tal retiro, já fui para Aparecida, organizei tal coisa. E eu vejo que é uma juventude engajada, né? Comparando, por exemplo, com o México, a realidade mais forte lá são os movimentos. E portanto, é uma realidade de jovens muito mais fraca. Né? Tem menos juventude lá. Na Colômbia é a mesma coisa, né? Mas os movimentos, tem vida de paróquia, mas muito menos. Então, o que eu vejo? O Brasil é um povo engajado, o jovem brasileiro é engajado. Porém, a experiência religiosa, a experiência de fé é muito mais superficial aqui. Olha só. E por isso que a perseverança do jovem, um grupo de jovens assim, é menor. E compara com os Estados Unidos, por exemplo, os grupos lá são muito menores. E o jovem, talvez tem menos jovens engajados, mas são jovens muito mais comprometidos. Sem comparar com o povo brasileiro, né? Mas são jovens muito mais comprometidos com a vida e a responsabilidade. Lá, o fato de eu sou católico, por ser em minoria, já me dá uma identidade, um comportamento, uma escolha de vida. Até a mesma faculdade, eles escolhem. Legal. Porque é católico, né? E aqui, porque é mais comum, talvez, é pelo mesmo temperamento brasileiro, pela mesma jeito, a mesma cultura aqui, é mais difícil que o jovem possa ir em profundidade. E eu fiquei curioso em respeito ao México. Porque, assim, pelo menos a percepção que eu tenho, quando eu vejo um filme, alguma coisa, sempre mostra aquele povo muito devocional. Né? Inclusive, até ligado à imagem da Senhora de Guadalupe, né? Que é muito forte. Aqui a gente tem Nossa Senhora Aparecida. Você vê lá, a gente vê essa realidade. Eu queria saber se o povo tem alguma proximidade, semelhança em relação à fé, ou não, é algo que é bem distinto. Não, o povo mexicano é um povo bem religioso também. Lá todo mundo é mexicano guadalupano. Sim, né? Até os evangélicos, que tem evangélicos que são mesmo? É mesmo. Pois você aprender aí, ó. Mas porque assim, todo filme que eu vejo, coloca alguém ali com uma devoção muito grande, sempre tem uma imagem de fundo, Nossa Senhora de Guadalupe, alguma coisa do Tem tipo. elementos, né? Sim. Não, toda casa mexicana tem uma imagem de Nossa Senhora Guadalupe, mínimo uma. Okay? Até quando eu cresci, a minha família não era muito religiosa, praticava pouquíssima fé, mas nós tínhamos imagens de Nossa Senhora lá. 12 de dezembro, a minha mãe acendia uma vela. E lá, o 12 de dezembro, tem um evento bem grande que o arcebispo vai, a televisão nacional, tipo a Globo, transmite, são tipo os parabéns de aniversário para Nossa Senhora, milhares de pessoas. Da hora. Então, o povo mexicano é católico e guadalupano. Diácono Renê, antes da gente finalizar, eu queria pedir pro senhor dar uma dica, chave de ouro, assim, a dica de ouro para os pais, porque eu vejo que é uma fase da vida que os pais têm muita dificuldade de se conectar com os filhos. Então, além de pedir a eles e motivá-los a seguir o perfil do Diácono Renê, qual outra dica o senhor poderia dar, contribuindo para que os pais possam se conectar com os filhos adolescentes? Então, duas coisas. Tenham muita paciência
Porque quando o filho está rebelde, está respondendo, não é o filho de vocês, é a adolescência que está respondendo. E segunda coisa, pais, busquem formação. Busquem formação. Busquem perfis católicos que falem sobre a adolescência. Falem, porque sozinhos, vocês não nasceram sabendo ser pais. Os filhos de vocês não vieram com as instruções de passos, né? Caso de crise adolescente, faça estas 5 coisas. Não existe isso. Então busquem conhecimento, busquem informação. Eu acho que é importante falar assim, ó. Diácono, a mãe fala, né? Mas meu filho já tem 18 anos. Pera aí, que isso se estende um pouco mais, né? E outra coisa que eu vejo também assim, eu não tinha muita noção dessas coisas, não perdi a rédea, agora já tá com 18, não tem mais o que fazer. É verdade isso ou é um mito? Olha, é difícil de ser porque né? cada pessoa é diferente, cada história de vida é diferente. Por trás de um jovem que se afasta de Deus e da igreja, há uma história. E às vezes há até um mesmo trauma com a igreja católica. Então, antes de forçar o teu filho para voltar assim, você tem que voltar. Tenta entender por que ele se afastou. O que ele não entende, o que ele não compreende, o que ele não consegue digerir. E é a partir disso que ele pode voltar. Acho que volta aí de novo a particularidade, né, de cada um. Tratar. Eu queria fazer só uma última pergunta, pode ser? Passa. O Chaves é católico ou não é? Não sei. Tomara que seja. Claro que seja, né? Glória a Deus, pessoal. Que demais. Foi um assunto muito edificante, algo que eu tenho muita curiosidade. E com certeza o nosso tempo aqui no evento, no Geração Atômica, é muito curto para falar de um assunto tão relevante. Sim. Eu queria deixar o convite, né, numa oportunidade que o senhor tiver em Guarulhos, de repente passando ali pelo aeroporto, a gente está muito próximo do aeroporto, por favor, nos contate, a gente vai trocar contato aqui agora, Ok. vai lá, a gente vai trocar uma ideia com mais profundidade, com mais tempo, porque assim, é um assunto que eu careço muito, não sei como lidar, e eu acho que muita gente também Vai agregar muito, né? vai agregar para todo mundo, tá? Então, a gente ficou muito feliz de receber o senhor aqui. Continue a sua evangelização, por favor, a igreja precisa disso, e a juventude padece por falta de personalidades fazendo o trabalho que o senhor faz. Então, continue, permaneça. Obrigado, e eu faço o mesmo convite para vocês. Continuem fazendo esse podcast, que é Amém. muito bom. Amém. Amém, amém. É isso. Diante disso, o que podemos dizer? Permaneça no barco, porque fora do barco, Não há salvação. glória a Deus. Valeu.